Eu sou o engenheiro Carlos Silva e dou-vos as boas-vindas ao terceiro vídeo de matemática interessante sobre equações diferenciais exatas. No problema de hoje usaremos um fator integrante. Quando nós pegamos na nossa equação diferencial e vamos verificar se ela é exata, pegamos nas parcelas referentes a dx e a dy e vamos derivar respectivamente a y e a x. E normalmente, quando uma equação é exata, essas duas derivadas são iguais. Isso acontece devido ao teorema de Schwarz, que diz que quando se deriva parcialmente uma equação com mais que uma variável, a ordem de derivação não tem influência do resultado da derivada. Ou seja, por exemplo, no nosso caso, estamos a falar de uma função de x e de y. Então o teorema de Schwarz diz que se derivares primeiro parcialmente em ordem x e depois em ordem y, tem que dar a mesma coisa do que se fizeres ao contrário. E então o que acontece é que nós aqui, ao pegarmos na parcela que está afetada a dx, significa que foi derivada em ordem a x. E se a derivarmos em ordem a y, e se ela der igual à outra, portanto que está afetada a ordem a y, significa que foi derivada, portanto, em ordem a y, e que nós vamos derivar em ordem a x, se der igual, significa que elas, no seu conjunto, formam a derivada total de uma função, de uma só função, da mesma função. Ora bem, no nosso problema, nós, como podem constatar, essas derivadas não deram iguais. No entanto, no enunciado é-nos fornecido um dado precioso, diz que existe um fator integrante que só depende de x, que é esta função μ aqui. O fator integrante μ igual a φ de x. Ora, se nós sabemos que este fator integrante existe e que ele só depende de x, então existe uma forma para calcular o fator integrante quando ele só depende de x. Essa forma é o seguinte: primeiro vamos calcular uma função de x que é dada pela seguinte forma: m derivada em ordem a y. Esta sinalética significa m derivada em ordem a y, em que o m é a parcela da equação diferencial que afeta a dx, menos n derivada em ordem a x sobre n. Ora, quando nós calculamos isto, depois das simplificações, obtemos que esta função p de x é menos 2 sobre x. Ora, uma vez na posse da função p de x, é muito fácil calcular este μ. Como é que se calcula o μ? μ é igual a e elevado à integral de p de x dx. Aqui não façam confusão com a fórmula para resolver as equações diferenciais lineares de primeira ordem, onde nós usamos uma fórmula que é e elevado a menos integral de... Aqui não, aqui é e elevado a integral de p de x dx, não há nenhum sinal menos ali. Quando nós substituímos aqui em cima a função p, vamos obter e elevado a um logaritmo, ou seja, tudo isto simplifica e ficamos apenas que o nosso fator integrante é 1 sobre x ao quadrado. Ao multiplicarmos toda a equação original por 1 sobre x ao quadrado, isto vai simplificar bastante e supostamente devemos ficar com uma equação exata. Verificamos se esta nova equação é exata. Tornando a derivar a parcela afeta a dx em ordem a y e vice-versa, descobrimos que as derivadas são iguais. Logo, esta nova equação é exata. Então agora vamos resolvê-la da forma que resolvemos todas as exatas. Se a equação é exata, isso diz-nos que existe uma função u, tal que a sua derivada total, que é isto que está aqui, consiste nisto. E no enunciado é-nos dito que isto é zero. O que é que nós fazemos? Vamos constituir um sistema de duas equações diferenciais. Primeiro, integramos uma delas. Podemos integrar primeiro em ordem a y ou em ordem a x, é indiferente. Nós não nos cansamos de dizer isto. É preferível que vocês ouçam isto muitas vezes do que não ouçam. A função u foi derivada em ordem a y. Quando nós integramos em ordem a esta variável, temos que entrar em conta com esta tal função misteriosa, φ de x. Porque qualquer componente
da função u, que só dependesse de x, como ela foi derivada parcialmente em ordem y, essa componente que só dependesse de x desapareceria. Logo, ao integrar, nós temos que acrescentar esta parcela, que por enquanto desconhecemos quanto é que vale. E já agora, nós fomos um pouco infelizes com a letra que escolhemos aqui. Esta φ de x não tem nada a ver com aquela que apareceu ainda há bocadinho no cálculo do fator integrante. É outra função completamente diferente. Para descobrirmos quanto vale a nossa função φ de x, iremos usar a segunda equação do nosso sistema. Porque no nosso sistema nós sabemos quanto é que essa derivada vale. Então nós vamos derivar a função u que obtivemos, embora uma parte desconheçamos, e depois igualamos a derivada que está no sistema de equações. Ao fazer isto, ao igualarmos, há duas parcelas que desaparecem e nós ficamos com uma outra equação diferencial, muito simples de resolver, em que a incógnita é a nossa função φ, mas que só depende de uma variável. Ora, este integral até se faz de cor e ficamos a saber que a função φ é menos 1 sobre x mais uma constante. Então agora já conhecemos a nossa função u. É isto que está aqui. Mas o problema ainda não está resolvido. Temos aqui a nossa função u de xy e sabemos, através do enunciado, que a derivada total de u de xy é nula. Ora, logo, a nossa função u de xy é constante. Vamos usar aqui C1, porque já tínhamos usado o C antes. Substituindo, ficamos a saber que a função u, que é isto que está aqui, é igual a uma constante C1. Ora, passando esta constante para o lado direito sinal de igual e simplificando as duas constantes apenas para uma, obtemos esta expressão que está aqui, mas que ainda não está igual à que aparece nas soluções do livro de Krasnov. Isso é muito simples de resolver, basta multiplicar toda esta equação por 2x. E ao fazermos isso, obtemos esta solução, sendo que o 2 foi absorvido aqui, na constante c. Porque 2c ou c continua a ser uma constante. Esperemos que este vídeo tenha sido útil e fique atento a mais publicações de matemática interessante.